Segurança para viver e para produzir. Não é nada mais do que isso que pede a classe rural paranaense quando questiona as invasões de áreas produtivas por supostos indígenas, como aquelas ocorridas recentemente na região de Terra Roxa e Guaíra. Apesar de o Congresso Nacional ter ratificado a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas no ano passado, ainda existem muitos conflitos no campo. Além de insegurança para as famílias de produtores rurais, essas violações trazem problemas sanitários e financeiros, uma vez que os invasores de outros países podem trazer consigo doenças e plantas daninhas que antes não existiam no Paraná. As invasões de terra no oeste do Paraná são o tema desse episódio do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Oi pessoal, só um aviso. Nesse episódio nós conversamos com o Jean, que participou por telefone lá de Terra Roxa. Como a ligação não estava muito boa, talvez o áudio fique um pouco prejudicado. Pedimos a vocês um pouquinho de paciência. Obrigado. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse programa, começando pelo deputado federal Pedro Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Como é que vai, deputado? Tudo bem, André? Prazer estar aqui com vocês nesse podcast, cumprimentando você e cumprimentando o Jean, com quem eu tive a oportunidade de estar lá em Guaíra, conversando sobre a situação da Fazenda Brilhante, que está invadida e que a gente precisa resolver. E temos aqui hoje por telefone o Jean Paulo Ferreira, né, que teve a sua propriedade invadida. Como é que está aí, Jean? Tudo bem, né? Bom, eu não sei se o nosso ouvinte sabe. A propriedade ela fica em Terra Roxa, né? Uhum. E foi invadida no dia 7 de julho. Olha aí, ó. Vamos ver se essa situação se resolve aí, né? O mais rápido possível. Eu não sei se o nosso ouvinte sabe, mas a região oeste do Paraná tem sofrido nos últimos meses com invasões de propriedades rurais produtivas. Essa situação não é recente, mas se agravou muito desde o início de 2024, inclusive com denúncia de violência contra os produtores da região. A situação ficou tão grave que no mês de julho a Frente Parlamentar da Agropecuária e o Sistema FAEP realizaram uma mobilização que reuniu centenas de produtores rurais da região para cobrar ações efetivas dos governos estadual e federal. Deputado, essas invasões não são nenhuma novidade aqui no Paraná, né? Mas elas se intensificaram muito nos últimos meses. Será que os invasores estão mais confiantes? Não é nem a questão de eles estarem mais confiantes, é a questão deles serem incentivados a fazê-lo. Eu tenho dito e reitero aqui que essa ação política de invasão dessas propriedades se dá por um incentivo claro, infelizmente, da Itaipu Binacional, que é uma empresa brasileira e paraguaia, que está sendo usada politicamente para fazer uma especulação imobiliária na região e incentivada essas invasões para desvalorizar as áreas e fazer compra de áreas para os ditos indígenas. É sabido que a grande maioria desses invasores não são indígenas e sequer são brasileiros. Eles vão ao escritório da FUNAI, a Polícia Federal, se autodeclaram indígenas, fazem um documento se dizendo indígenas brasileiros e se julgam no direito de poder reivindicar terras nas propriedades que são dos outros. É exemplo do Jean, que está com a propriedade já há muitos anos, como outros casos do Simão e de tantos outros ali na região que estão com áreas invadidas já há bastante tempo e são proprietários, são titulares dessas áreas, têm essa titulação toda correta, são ocupantes de boa-fé e precisa ter o direito de propriedade respeitado. Não é porque são indígenas que eles têm direito diferente do que está na Constituição do nosso país. E qual que seria a diferença do ponto de vista legal, constitucional, dessas invasões do Oeste que são protagonizadas por supostos indígenas, daquelas que tem o MST, o Movimento dos Sem Terra, como invasores? São duas situações diferentes, né? Primeiro que a gente está falando de áreas de interesse de estudo de demarcação. É importante dizer que não são áreas com previsão de demarcação já, elas têm estudos para isso. São áreas fronteiriças, ou seja, estão na faixa de fronteira. Isso gera uma dificuldade um pouco maior e, por serem indígenas, eles têm um tratamento, ou dizerem que são indígenas, têm esse tratamento diferenciado pela Constituição. O MST não, o MST é um movimento baderneiro, criminoso, que só faz política e que não tem interesse nenhum por reforma agrária. O interesse deles é fazer mobilização política e dar pitaco na política nacional. Infelizmente, nesse governo, eles têm recebido muito apoio. Então, são situações diferentes. Por exemplo, caso de uma invasão de MST, a Polícia Militar do Estado
age e pode agir prontamente para desocupar as áreas e cumprir a reintegração de posse. No caso dos indígenas, o próprio governo envia a Força Nacional para evitar conflitos, mas também para garantir que eles possam invadir, ou seja, evita e intimida o trabalho das forças de segurança do Estado e acaba tendo essa dificuldade por se dizerem indígenas e se julgarem intocáveis. Nós temos conversado com o Ministério da Justiça, eu tive com o governador, nós falamos com o ministro da Justiça, ministro Lewandowski, pedindo e dizendo que nós precisamos de uma autorização para que o Estado do Paraná possa fazer a reintegração de posse dessas áreas. Colocar a Polícia Militar nessa reintegração, nós precisamos efetivamente que haja uma autorização. Essa autorização pode vir do Ministério da Justiça ou pode vir por meio judicial, mas a gente precisa que os nossos policiais militares tenham a segurança de poder realizar essa reintegração de posse. Já foram várias liminares expedidas demandando as reintegrações, precisa agora da força do Estado para cumprir. Jean, conta um pouco para a gente como é que está a tua situação hoje. Conta para a gente o que aconteceu na sua propriedade. Bom, atualmente a propriedade está precisando fazer inclusive uma colheita, tirar para parada, porque é onde tem os invasores, eles ficaram bem no centro da propriedade ali, que está dificultando o trabalho, né? E assim, atualmente a gente está com uma angústia muito grande, porque além de passar essa fase, outras áreas da propriedade precisam ser trabalhadas a terra para preparar já para o plantio. A gente está sendo impedido de estar fazendo esse trabalho, né? Olha então, está prejudicando bastante, porque eles se localizaram bem no meio da propriedade. Ela não é uma propriedade muito grande, é uma propriedade média, então a localização, o transtorno que tem de mobilidade, de equipamento para poder estar trabalhando na terra, a gente não está conseguindo fazer isso. E que atividades você desenvolvia na sua produtividade, Jean, que acabaram sendo prejudicadas? Era grãos? Tinha criava algum animal? Bom, a gente tem essa propriedade desde 1966, né? Meu pai. E inicialmente nós trabalhávamos somente com gado. A partir de 2015, né, meu pai veio a falecer, e a gente já estava já numa fase de passar para a agricultura. Então a gente trabalha com arrendamento. Então, a gente tem os arrendatários que trabalham na área. Inclusive, eles estão também, assim, não estão nem querendo ir muito, tem uma arrendatária que está querendo que talvez cancelar o contrato, alguma coisa assim, por medo da insegurança que tem, né, de estar trabalhando nessa área, né? Mas a gente está tentando isso e manter a calma, né, a paciência, e vamos tentar dar continuidade ali na produção. Você tem ideia de quanto que você já teve de prejuízo por conta dessa invasão na sua propriedade, Jean? Eu acho que ali a gente vai ter um prejuízo mais ou menos de torno de 4 a 5 mil sacas de solo. Bárbaro. Inicialmente. Em torno de 500 a 800 mil reais por aí. Olha. Mas ele tem o prejuízo de não poder trabalhar a terra, de não poder plantar, de não poder extrair o que a propriedade dele pode lhe proporcionar de direito. Então, o prejuízo de ter o acesso à sua propriedade evitado, né, de ter proibido esse acesso à sua propriedade, já é um prejuízo muito maior do que só um prejuízo financeiro, né? É um prejuízo moral, é um prejuízo, uma sensação de impunidade e principalmente de não poder efetivamente fazer nada. Isso para nós é extremamente frustrante. Nós ficamos em praticamente 4 horas em reunião lá em Guaíra. O Jean e a irmã dele estavam com a gente lá o tempo todo, e os relatos que nós ouvimos lá e os depoimentos, era até legal que vocês pudessem, não sei se a equipe da FAEP que estava lá gravou esses depoimentos,
mas se vocês pudessem publicar esses depoimentos, são extremamente importantes dos mais diversos casos. A gente vai lançar agora o próximo boletim informativo, aquela revista verdinha da FAEP que você recebe em casa, vai ter uma matéria especial sobre essas invasões e sobre o papel que tanto a entidade representativa, no caso o Sistema FAEP, como a Frente Parlamentar da Agropecuária, tiveram assim de atender de forma rápida o anseio desses produtores que estavam numa situação de injustiça e sem saber a quem recorrer, né, deputado? Porque tanto o governo federal quanto o governo estadual parece que estavam um pouco paralisados diante dessa situação, né? Não, o governo federal é contra nós, né? A Polícia Federal e, infelizmente, a Força Nacional estão lá para garantir as invasões, é uma vergonha. Né? O governo federal tem feito trabalho exatamente o contrário, oposto do que diz a Constituição e o direito de propriedade. E o governo do Estado foi extremamente criticado na reunião, é importante ressaltar isso. Todo mundo questionou a ausência do poder do Estado do Paraná, da mão forte do Estado atuando nesse sentido. O governador conversou comigo antes da reunião, depois da reunião, estivemos agora sábado passado juntos lá em Apucarana, conversamos bastante sobre isso e temos feito o trabalho de composição aí com o Ministério da Justiça para que a gente possa usar efetivamente a força do Estado. Então é importante que o Estado do Paraná possa ter protagonismo, dada a inabilidade e a inação do governo federal. Jean, e conta para mim, você acredita que o valor das terras na sua região sofreu algum decréscimo por conta dessa onda de invasões aí? Sim, o valor da terra, ela caiu para menos da metade, né? Antigamente, o valor era em torno de 1.500 a 2.000 sacos de soja. Hoje, tem ali propriedades sendo vendidas por 700 sacos de soja e não estão conseguindo vender a propriedade. Então, o valor da propriedade já não caiu, o valor também de imóveis na cidade também caiu bastante. Né? Então, na verdade, é uma preocupação de uma forma geral. Né? Uhum. Afeta diretamente o agricultor, né? Ele deixa de produzir, né? Afeta a parte também da cidade, né? E o que a gente está percebendo muito também é uma carência de segurança até na parte de violência. A gente tem ali invasores ali, né, que a gente não sabe quem são, né? Então a parte de segurança pública acaba sendo afetada também, porque existem pessoas ali que tem ali uma criminalidade muito grande, você sabe quem está lidando. É verdade. Deputado, no final do ano passado, o Congresso Nacional debateu de forma exaustiva a questão do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. O texto foi sancionado em outubro pelo Executivo, com vetos que depois foram derrubados, né? Enfim, por que é tão difícil fazer cumprir a lei nesse caso? Porque há uma militância política muito forte dentro dos tribunais, inclusive. O próprio ministro Fachin tem lado nessa história. Né? Não é à toa que quando ele assume interinamente a presidência do Supremo, ele derruba as liminares que impediam as demarcações. Depois, daí ocorreram as invasões lá em dezembro. Quando ele assume de volta, agora em julho, no recesso do Judiciário, voltam a ter as invasões. Então, a gente tem gente dentro do Judiciário que deveria defender a Constituição trabalhando contra ela. Então, está muito claro isso. A lei que nós fizemos são as condicionantes que foram apresentadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas agora nós vamos ter oportunidade. A partir do dia 5 de agosto agora começam as comissões de conciliação dentro do Supremo, comandadas pelo ministro Lewandowski, pelo ministro Gilmar Mendes. O próprio PGR, o Procurador-Geral da República, já reconheceu que o ministro Fachin não tem competência para julgar esses casos de Guaíra e Terra Roxa, que isso tem que ficar com o ministro Gilmar Mendes, que é o relator do processo, daqueles pedidos de inconstitucionalidade da lei que nós aprovamos. Nós estaremos lá representados, Câmara dos Deputados, Senado, CNA, o ProSoja e tantas outras entidades, como os defensores dos indígenas e os defensores das invasões estarão também representados do outro lado da mesa, para que a gente consiga deixar as coisas muito claras. Não há um julgamento ainda em relação à constitucionalidade da lei e, caso haja qualquer dúvida, nós já estamos tramitando a PEC 48 dentro do Senado, que trata do marco temporal especificamente. Inclusive, ela foi pautada antes do recesso do Senado. Não foi debatida, há ainda um espaço de pedido de vistas na Comissão de Constituição e Justiça,
mas nós não temos dúvida que nós podemos avançar com ela, e essas comissões aí, essas reuniões da Comissão de Conciliação, acho que vão ser produtivas para a gente poder dar tratos ao problema aí e deixar as coisas muito claras. Então tem uma esperança, uma luz no fim do túnel aí. Não, a gente não desiste, né? A gente quer cumprir a lei. Nós fizemos a lei, o Congresso Nacional é soberano nisso, nós temos a legítima representação da população, nós colocamos isso muito claro na lei, a gente sabe o que está acontecendo ali na região oeste, a gente sabe que tem interesse político, a gente sabe que a Itaipu está usando isso para devaluar as áreas, a gente sabe que tem o seu Paulo Porto lá na Itaipu, que tem um interesse claríssimo, que é um indigenista famoso, antigo, conhecido da nossa região, que incentiva essas invasões. Então, o que a gente precisa ter é a condição de garantir a Constituição Federal e garantir o direito de propriedade. Para isso, a gente vai brigar até a última instância no que for possível. Jean, além da questão do valor da terra aí na sua região, né, que acabou sendo, como o senhor falou, né, caiu pela metade, você acredita que pode haver outro tipo de prejuízo? Por exemplo, a questão sanitária, a entrada de pessoas de outros países, né, podem trazer ervas daninhas, podem trazer novas doenças, pragas, introduzir um monte de problemas aí na região. Você acha que pode haver perdas dessa natureza também? Com certeza, porque não tem controle, né? Então, ali você pega pessoas vindo, trazendo várias coisas ali, roupas, plantas, animais, eles têm cachorros ali também, que acompanham eles, a parte de alimentos que eles trazem, a parte de saneamento básico, por exemplo, eles defetam essa propriedade ali na região e vão contaminando. Né? Nós temos uma mina, eles utilizando essa mina, né, como fonte de água, e a gente não sabe, né, o que está acontecendo direito lá dentro, porque não é permitido porque a gente cheio de perto. Né? Então, realmente, a parte sanitária fica bastante comprometida. Olha aí. A gente não sabe nem direito o que nós vamos enfrentar depois em relação a isso aí. E na verdade, requer, a gente quem vai, pagar um preço alto por isso aí é o próprio agricultor. O próprio agricultor que vai acabar prejudicando. Barbaridade. E nesses episódios aí, o Sindicato Rural de Terra Roxa acabou se convertendo numa central de gestão de crise para debater essas questões, recebia as demandas dos produtores, encaminhava, né? Eu queria perguntar para vocês dois agora, qual que é o papel das entidades representativas, como o Sistema FAEP, como a OCEPAR, como a Frente Parlamentar de Agricultura, para, quando chega o momento de você enfrentar um problema como esse, fazer diferença no campo mesmo? Veja, o Sindicato Rural tem trabalhado muito bem. Aliás, os sindicatos da região. Né, a reunião que nós tivemos, tinham vários sindicatos representados, né, em especial o Marechal Cândido Rondon, que coordena aqueles sindicatos ali da região, o pessoal do Sindicato Iguaíra sempre nos recebendo muito bem, Terra Roxa extremamente atuante, Palotina estava ali, então são vários que estavam presentes ali trabalhando junto com a gente. A representatividade do setor, a representatividade do produtor é muito importante nesse momento, aí que a gente vê a importância que tem um órgão de representação como a Federação de Agricultura e o Sindicato Patronal. Né, a gente vê que através deles nós conseguimos organizar essas resistências, vamos dizer assim, essas reações, e também é exemplo do que a FAEP tem feito com o Dr. Klaus aqui, com o nosso corpo jurídico aqui dentro da FAEP, que tem sido polo ativo nessas ações todas, buscando soluções lá em Brasília e também no TRF para resolver essa questão. E qual que é a tua opinião, Jean? Eu acho que a gente está tendo um apoio muito grande, né? Eu acho que o Estado, então, ele está tendo o nosso braço direito e esquerdo, a gente está com uma esperança muito grande. Essas entidades, eles estão nos acompanhando, estão nos orientando, e eu acho que o agricultor depende muito, né, desse apoio dessas entidades. Então, a gente tem mais a agradecer ao deputado Lupion, a FAEP, e estamos torcendo para que isso seja resolvido, né? Perfeito. Bom, gente, vamos ficando por aqui, está acabando o nosso tempo. Quero agradecer muito a presença do deputado Pedro Lupion, a presença do Jean por telefone, voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio.
E falar para você, ouvinte, se você deseja ouvir outros episódios desse podcast, acesse o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no YouTube, no Spotify ou no nosso aplicativo de celular, que chama Sistema FAEP. Baixa lá gratuitamente e você vai receber na palma da sua mão informação, cotações, previsão do tempo e muito mais. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima!